pessoal, nós estamos aqui em mais um podcast na Sara Floripa Ilha e hoje aqui em especial eu tô aqui com o pastor Gesiel, que ministrou a primeira palavra, ele que ministra lá na Sara Palhoça, é o pastor da Sara Palhoça e hoje a gente tem a honra de poder ouvir ele aqui pregando essa palavra maravilhosa. E pastor Gesiel, primeiramente seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu queria muito te perguntar, começar esse podcast te perguntando, na questão toda do amor à resposta, dessa conferência, eu lembro que você pregou na primeira edição da Conferência Resposta, a gente já está na nossa terceira edição, e pensando nesse tema do amor é a resposta, eu queria te perguntar quando que você entendeu que o amor era a resposta dentro da sua vida, no contexto geral, assim, falando sobre a ação de Deus, a ação de Deus na sua vida, na sua família, na sua igreja. Quando foi que você entendeu que o amor era a resposta? Então, é uma pergunta profunda, né? Porque a gente vive um pouco meio sem perceber isso, na real. Sim. A gente vai no automático, tipo, vem na igreja, até se encontra com Cristo, mas o amor, ele é meio que tá camuflado dentro de tantas coisas, né? Por exemplo, o que vocês estão fazendo é um ato de amor pela igreja, por Cristo, né? Do ministério, de servir, questão da mídia, louvor, enfim, tudo que nós fazemos. Só que fica meio camuflado. Eu acho que um ponto importante para todo cristão, eu acho que é isso mesmo, é buscar perceber o amor. Hoje de manhã nós acordamos e não percebemos, mas é uma dádiva de amor que em Cristo nos permitiu acordar. Com porque certeza. Por mais que você tenha um despertador, você tem um negócio, você não acorda do nada, assim. Deus falou, não, vai lá, mais uma chance, meu filho, tenta de novo, melhora aí. Eu acho que esse é o grande desafio, de não passar a vida sem perceber o amor. Sim. Eu acho que por muito tempo eu vivia assim, sendo bem honesto, fazendo, até servindo, e sem perceber que Deus demonstrava o seu amor em grandes questões. Então hoje até eu consigo perceber, sendo bem específico na resposta, o amor de Deus em várias questões. Quando eu vejo as minhas filhas, quando a gente senta no almoço, por exemplo, e eu que já vim de uma história, não vou contar a história triste aqui, né? Mas já vim de uma história... Pode contar. Não, uma história, então, eu nasci com 6 anos, né? Com 7 eu matei, tem uns testemunhos, você tem inveja disso, tá? Quando tem um testemunho, nossa, eu com 8 anos eu fui preso, cara, não fiz nada na minha vida, tipo, só aceitei Jesus. Eu compartilho desse tá ligado? O cara vendo que o pregador que matou, roubou, e eu não fiz nada, assim, tipo, uma vida Nutella. Então. Sim. Mas vim de uma vida difícil. Então, quando a gente senta para almoçar como família, assim, eu sempre faço questão de mostrar para as crianças, né, que o amor de Deus em forma do alimento. Sim. Sabe? Quando a gente passeia também, a gente vai fazer um passeio com as crianças, uma coisa diferente, nossa, olha como Deus tem sido bom conosco. Então, eu aprendi a perceber o amor, mas não foi sempre assim. Eu acho que você pode compartilhar comigo que você é líder. Eu acho que a maioria das pessoas, dos cristãos, eles vivem sem perceber, em todos os momentos, o amor de Deus sendo revelado. Com certeza. Um livramento, você está dirigindo, vocês dirigem aqui, sei lá, cara, quantas vezes, cara, eu vejo muito isso, assim, tem vezes que eu chego em casa e nossa, foi uns 4 hoje. São os 4 problemas evitados pela graça, que é o amor de Deus personificado, assim. Então, hoje eu percebo nisso, no diário mesmo. Ter acordado, ter uma refeição, sim, sabe? Conseguir... dar aquilo que as minhas filhas precisam, ter uma esposa do meu lado que me acompanha, que me ama, que ama a família, que ama a missão. Isso tudo eu vejo o amor de Deus sendo revelado por mim. Mas demorou, vou ser bem honesto. Não foi assim, nasci entendendo isso. E eu acho que muita gente, fica até a dica se você está vendo aí, abre os teus olhos para que você perceba que o amor de Deus, ele às vezes é minuto, em sequência, assim. Sim, eu acho que isso aqui é o mais precioso, assim, né? A gente, como cristão, a gente acaba demorando, às vezes, para desenvolver esse amor dentro da gente, né? Porque, por mais que a gente entenda isso, a gente entenda o amor de Deus, eu acho que a gente só se dá conta e agradece muito por esse amor quando a gente vive situações... mais extremo, exatamente. Extremo, quando, o cara vai, sei lá, tá no fim do casamento, tá no hospital, tá desempregado, aí acontece algo, nossa, quando Deus... Sim. Mas o simples fato de você estar ali já é o amor sendo uma resposta para nós. Com certeza. Né? Até eu preguei aqui
que muitas vezes o amor é a resposta que nós não queremos. É verdade. Porque ele não vem da forma que aprendemos no mundo. Né? Poxa, eu posso dar um elogio para vocês aqui. Cara, vocês são incríveis, vocês fazem tudo. Nós vamos nos sentir amados. Mas se eu der uma dica, se eu der uma crítica, ou o líder de vocês fala, cara, não tá legal isso, nós não vemos como amor, mas o amor também tá nesses gestos de disciplina, de cuidado, de crescimento. Então não precisa realmente, eu também concordo com você, às vezes só percebemos o amor no extremo. E é triste, porque aí nós perdemos que quão bom é. Eu estava no louvor ali, eles cantaram a canção, acho que, eu não lembro a canção agora, e na hora eu levantei a mão e vi a paisagem, que a igreja é linda, né, e foi assim, e cara, eu senti realmente assim, a graça de Deus, o amor de Deus, e fiquei extremamente grato. Não precisamos de um ato extremo e triste para isso, né? Com certeza. Eu acho que essa é um grande desafio, cara. Sim. Mas não é um desafio, acho que é um desenvolvimento. Eu acho que a gente coloca como desafio, né? Mas é um desenvolvimento de cada um. Mas eu acho isso muito bom. Eu acho que quanto mais a gente entende isso, eu acho que mais fácil a gente consegue desenvolver isso. E fica leve, né? E fica leve. Pô, a vida fica leve. Com certeza. Porque tu pode estar até muito ocupado, tu pode até estar pressionado, pô, família, dívidas, contas, negócios, teu ministério, mas tu enxergando em detalhe, pô, fica leve. Com certeza. É muito diferente. Eu já provei dos dois, eu posso falar para você, é diferente. Tanto é que tem na Bíblia uma passagem maravilhosa que fala que é melhor uma mesa com pão seco e paz em casa do que uma mesa farta e confusão. O que isso quer dizer? Que é melhor a pobreza? Não. Que o entendimento de que o pão seco, cara, ainda é uma graça de Deus, pô, te traz paz, te traz um conforto. E também o entendimento de que a mesa farta também é dádiva de Deus, é graça, é amor de Deus, também me deixa em paz. A vida fica mais leve, com certeza. E pastor, trazendo de novo um pouco desse amor que a gente tem conversado e tem falado tanto dentro dessa conferência, o que você ministrou hoje foi algo muito bom, foi uma palavra muito poderosa, eu acho que deve ter mudado, com certeza, a mentalidade de algumas pessoas sobre a visão do amor na igreja, né? Legal. E eu queria te perguntar, assim, né, como é que, como pastor de uma igreja, como é que você tem cuidado desse rebanho tão grande com amor? Porque eu acho que, assim, a gente cuidando de pessoas, de discípulos, já é algo difícil, né? Mas acho que a gente cuidar de uma igreja, todo um contexto geral, assim, deve ser ainda mais difícil de exercer esse amor, né? Então eu queria saber de como é que, falando de desafio também, de novo, eu queria saber como é que você lida com isso. Isso é legal compartilhar, sabe por quê? Porque a gente às vezes vê o bispo, vê o pastor, e a gente acha que o cara sempre esteve ali. Sim. Mas ele trilhou todos os passos que todo mundo trilhou, entende? Fiz IV na rua, tipo, a igreja fechada, sentado ali, dando IV pro cara, antes do arena, célula sem ninguém, equipe que tinha 3 pessoas, depois vai para 100, depois fica para 3 de novo. Sim. São processos que a gente, até chegar lá em cima, então a gente acha que às vezes o cara que está mais em cima, numa posição, parece que é mais leve ou tem ou menos informações, só que ele lida com coisas diferentes. Então, à medida que a gente cresce, a gente vai lidando com situações diferentes. Então, continua sendo difícil. Isso eu posso dizer, não tem nada de fácil. Às vezes até piora a demanda, assim, fica até mais... Então, o desafio maior não é nem cumprir com a demanda, Alisson. Tipo, que é, eu acho que o desafio de todo mundo, mas são trazer o entendimento para um todo. Porque quando eu lidero uma célula, eu estou com 3, com 4, com 10, com 100. Quando eu pego a igreja, são mais pessoas em que Deus me colocou ali para trazer a visão para o todo. Sim. Então isso é mais difícil. E dentro desse contexto do amor, o quão difícil é, porque cada um tem uma identidade sobre o que é amor. Então o quão difícil que é a gente trazer essa formatação para que todos vivam dentro do amor de Cristo e não somente ir à igreja, mas que conheçam a profundidade. Efésios 3 fala isso. Paulo ele fala, eu me coloco de joelhos orando pela igreja para que vocês fiquem juntos em amor, unidos em fé, mas que conheçam a profundidade, o comprimento, a largura. Acho que esse é o desafio.
liderar a maior capacidade, a maior quantidade de pessoas possíveis, mas para que todos experimentem em profundidade o amor, e não somente uma parte, somente os 12 ou 140, mas que toda a igreja tenha um entendimento que é possível ir mais além em Cristo, sobre a revelação dele, sobre sentir, sobre experimentar, porque não é só para o pastor, não é só para o... Então eu acho que esse é o maior desafio, pelo menos para mim. Eu quero trazer para todo mundo, para quem estiver naquele culto, que, cara, não é só pro Alisson, que é o diácono, é o obreiro, é o bispo. Não, cara, você tá aqui, você tá ouvindo? Então, cara, tem algo que você pode provar. Eu acho que esse é o maior desafio. Trazer uma linguagem onde eu consiga pegar todos. Sim. Isso é bem complicado. Eu imagino. Bem complicado. É que a gente já tem que lidar com isso quase sempre com discípulos. As diferenças são complicadas, né? É difícil. E aí a gente jogar num geral, assim, de uma igreja... São muitas pessoas diferentes, né? Diferentes. E a gente lidar com isso, eu acho que deve ser complicado. Mas eu acho que é tão poderoso o que Deus faz no meio de tanta gente diferente. Que ele se mostra também de forma diferente. Exatamente. Falasse tudo. Exatamente. Eu acho que isso que é precioso, assim, do agir de Deus dentro de uma comunidade, assim. Eu acho que estar como pastor... administrando isso e vendo esse agir de Deus deve ser algo isso é uma muito... honra, cara. Uma honra. Muito diferente, assim, né? A gente não pode ser hipócrita, porque ao mesmo tempo que tem pessoas que rejeitam, que não estão disponíveis, Sim. falam, não quero. E você respeita, né? Uma decisão pessoal. É bonito ver aqueles até que você, pela lógica humana, não daria certo, não receberia. Não fluiria em Deus. E você vê isso acontecendo. Isso eu acho que é o mais legal, porque demonstra exatamente que o amor de Deus é para todos. Porque ele não mensura sobre dinheiro, sobre beleza externa, física. Isso eu acho mais legal. Eu, por exemplo, cara, eu sei que eu sou bonito. Não, eu tô acabado, já fui bonito algum dia. Mas eu não era não era pra estar nessa posição nunca, tá ligado? Sim. Não era. Eu fui literalmente... fechando brechas. Tem ninguém? Vai. Ninguém? Vai. Eu vou. A própria questão não tem ninguém. Não tem ninguém? Bispo é testemunha. Bispo, não tem ninguém, posso ficar. Posso fazer, sabe? E você vai assumindo lugares. Então, tipo, isso mostra que Deus deixa assim, cara, eu tenho um amor que vai fluir dentro de você, que você vai sentir amado e tão capacitado que mesmo você não se achando capacitado, você vai ocupar posições que o meu amor por você, a minha graça, o meu espírito em você, te leva lá. Isso é a personificação que Deus ama a todos. Sim. Que Cristo morreu por todos. Não foi por alguém específico com habilidades, mas é para quem aceita. Para quem aceita. E pastor, trazendo um pouco disso tudo que você falou agora para o contexto da sua palavra hoje. Você pregou sobre a relação, o contraste do amor e a bondade mútuo baseada na palavra do parábola, olha só. Parábola do bom samaritano. E como, pensando nesse contexto geral de igreja, como é que você acha, o que é que você diria, talvez, o que é que você ensinaria para nós como igrejas, assim, como a gente pode ajudar os outros, as pessoas novas, aqueles que estão chegando agora, a amadurecerem nesse contexto geral, assim, que você pregou hoje? Eu sou um cara muito pacificador, eu acredito, assim. Sim. Até o bispo fala. Ele fala outra palavra, mas eu vou deixar essa. Deixa no off. Deixa no off. Mas assim, na minha visão, e é a minha visão, porque cada um tem uma visão diferente. A gente fala, você é duro, vai, tem que ser. Entendo. Mas eu acho que existem formas do líder transmitir a mesma coisa e trazer reflexão do que simplesmente somente dor. Né? A ideia da mensagem hoje, por exemplo, era essa, porque a princípio nós vemos o que? Alguém sendo ajudado e exaltamos o bom samaritano. Só que a gente tem que entender que nem todo mundo chega na igreja é o samaritano. Sim. Ele é o quebrado. Ele é o cara que foi roubado. Roubou a sua alegria, a sua essência, seu dinheiro, sua saúde. Como é que eu trato ele? E então a visão que eu tenho que entender é que parece bonito o que eu estou fazendo, só que ao mesmo tempo causa dor. Sim. Eu jogar óleo na tua ferida, vinho vai arder. Então eu também tenho que entender que a maneira que eu estou discipulando, que eu estou amando, quanto melhor eu
eu treinar isso, quanto melhor eu escolher as palavras, a Bíblia fala que a palavra branda acalma o furor. Então, quanto melhor eu escolher as palavras e identificar também com quem eu estou lidando, acho que melhor será o resultado do discipulado, melhor será o resultado que aquela pessoa vai conhecer o amor de Cristo. Sim. Porque famoso evangelista, aceita Jesus, você vai para o inferno. Entendeu? Pô, cara, Jesus te ama. É diferente. Então, eu preciso, como líder, eu acho que provavelmente líderes que vão assistir, precisam ter uma maturidade em entender que eles também precisam se aprimorar nessas questões e ter a revelação de amor que Cristo tem aqui, porque a mesma mensagem que eu preguei pode ser pregada de 500 outras formas. Por quê? Porque Jesus se revela de outras formas. E por que ele se revela de outra forma? Porque as pessoas são diferentes. E sendo diferentes, eu preciso também estar ambientalizado. Amo o Bispo Robson por isso. Você vai fazer um curso lá de ciência, o bicho fala uns termos lá que é inglês, que é aramaico pra gente, não entra. Aí você vai num culto de terça-feira, cara, qualquer pessoa não letrada em nada consegue entender. E essa é a característica de um líder que está preocupado com o reino e com que o amor de Deus alcance todos, e não somente em falar, em estar na posição dele. Não sei se faz sentido, né? Mas... Com certeza. Eu acho que a gente, como líder, a gente tem que ser meio camaleão, às vezes, né? De saber... É que o Paulo fala, né? Exatamente. Fiz com tudo para com todos para ganhar algum, né? Sim. A gente tem que saber direcionar as palavras para certos ambientes, né? A gente não vai pregar do mesmo jeito num discipulado que a gente vai pregar na célula ou num culto, né? Acho que são visões muito diferentes, né? E eu acho que até essa posição de pastor mesmo, acho que deve ser ainda um pouquinho mais elevado, porque a gente como pastor, a gente tem uma não diria nem que uma imagem a zelar, mas a gente tem uma posição, né? E aí a gente pregar num culto, a gente tem que saber realmente como direcionar a palavra, né? E não só no culto, né? Mas dentro de um discipulado, dentro de todas essas áreas, para que a gente realmente saiba para quem a gente vai falar, né? Total. Mas assim, eu acho que a gente vai errar também, sabe? Porque muitas vezes eu já tentei adaptar e vi que não... E vi que eu fracassei, falei uma bobagem, falei um negócio que não era... Isso, eu me martirizo muito por isso. Mas a gente também tem que entender que o amor de Deus está aí. Não é que é permitido, mas que se acontecer, ele continua nos amando. Sim. Eu continuo tendo essa permissão. Porque o amor... Cara, eu te amo, você está na minha casa, você fica à vontade. Aí, quebrei isso aqui, eu vou falar pra você não mexer mais? Não faz sentido. Quebrou, beleza, vamos consertar, segue em frente, cuidado. Então, eu acho que esse é o ponto. Tentar ser o camaleão, mas não só para agradar, mas porque eu quero que esse cara conheça o amor, de alguma forma. Eu vou errar? Vou, porque às vezes eu vou tratar o cara da maneira errada, porque eu tentei achar alguma coisa. Por isso que o Espírito Santo é muito importante, porque ele fala. Eu lembro de algumas experiências que eu tive assim, muito claras, que eu sempre fazia quando a igreja era menor, oração no fim do culto. Falei, gente, vocês querem uma oração no final? Vou ter... Você vem aqui, aí fazia a filinha para sair orar. Aí ninguém falava porque ele queria oração. Eu chegava, ora por mim, pastor. Eu falei, tá bom, oro, mas por quê? Porque ninguém quer falar o problema, ninguém quer falar o que tá sentindo. Tá? Com certeza. Orava. Só que Deus começou a me dar algumas revelações. Então o cara chegava assim, todo mancando. Isso foi muito bom, assim. O cara chegou todo quebrado, assim, mancando. Falei, pastor, ora por mim. Falei, não sei, o Espírito revela. O que aconteceu? Não, eu caí, velho. Tu foi roubar e tava fugindo, né, cara? Ele fez assim, porque era uma igreja que a gente tinha um lugar bem mais humilde, assim, então o público, a galera que tava com a gente também tava num contexto mais simples. E o cara ficou assustado, e isso acontecia, aí vinha a mulher, falou, teu marido bateu em ti, e a pessoa ficava assim, e não é de mim, é Deus revelando, porque Deus quer demonstrar o amor, então, nas diferentes pessoas. Então, vai ter horas que nós vamos errar? Vamos, mas se o foco for que o amor chega naquela pessoa, cara, o Espírito Santo, ele trabalha junto conosco. Então tu vai sentir, tu é líder, você tá vendo, cara, não fala agora, dá um tempo. Sim. Não, é o momento. Como eu já senti, não, tem que ser agora, porque o calor vai ser, como eu quero trabalhar o meu amor nesse cara agora. Como também, não, você pode esfriar, dá uma semana, dá um mês, sei lá. Eu acho que isso que é bacana, a gente tem que contar com o Espírito Santo para ter essa habilidade, aguçada. Uma vez eu ouvi uma frase que me marcou muito, que ela... Eu não lembro direito como é que ela é, mas era mais ou menos assim, que Deus usa pessoas imperfeitas para falar do perfeito amor dele.
E é justamente isso, né? Nós somos imperfeitos, mas o amor dele é perfeito. É um dos caras mais geniais, tinha uma vida totalmente... O que fez, literalmente, que edificou, de certa forma, um contexto de igreja, Paulo, com todas as suas diretrizes, os textos que nós lemos ali, do que fazer, não que fazer, era um cara totalmente errado. Com certeza. Eu não fui o assaltante, não fui o traficante. Tive muitos assim, muita galera. Um pastor tinha tatuado, assim, sempre conto dele. Alemão, tá vindo o pastor assumir a igreja aí, ele é ex-presidiário, não sei o que, sabe aquela história? Não, cara, era assustador. Inclusive o filho dele foi meu melhor amigo uma época, assim, da infância. Não tive isso, né? E muitos têm uma vida comum, mas é isso que é legal, não interessa. Não interessa, pega o velho, o novo, eu acho que é muito de nós aceitarmos o convite. Com certeza. Aceitarmos o convite. Com certeza. E, pastor, pra gente se caminhar pro final, a gente já teve um dia, uma noite, na verdade, né, muito maravilhosa ontem. Foi muito poderoso, Deus se moveu muito aqui nesse ambiente. A gente teve 2 palavras também maravilhosas com o bispo e com a bispa. E eu queria saber, né, já desse início de manhã até o nosso final de tarde, também no Arenão, que você vai pregar. Pois é. Eu queria saber que boto para eu me sinto velho, não tenho mais como falar com isso. Mas vamos lá. A gente tá com bastante expectativa, vai ser muito bom. Mas eu queria saber de ti, como é que tá a tua expectativa para esse ainda mover de Deus que vai acontecer aqui nesse dia inteiro ainda? Começou um ambiente muito leve, assim, muito realmente da graça, assim, de Deus. Eu creio e também oro, que a minha oração é que, como a gente leu em Efésios, que a gente saia desse amor somente piedoso. Sim. Que a gente imagina uma caixa, largura, né? Largura, comprimento e profundidade. A gente tem que sair dessa borda e ver que tem mais, tá ligado? Ver que tem mais, assim, eu acho. E quando a gente entra, a gente não quer sair. Eu lembro pensando nisso, eu lembro de experiência que a gente tinha no verão, a gente levava a equipe pra praia, em dias específicos. E, cara, tinha vezes que, quando era equipe é mais fácil, né? Igreja complicado, mas tinha as equipes pequenininhas, a gente ia e a gente ficava assim, às vezes, que era quente pra caramba, a gente ficava até várias horas, assim, tipo, anoitecia e a água quentinha, a gente ficava ali conversando e era tão agradável, não dava nem vontade de ir embora. Porque a gente experimentou, tipo, uma experiência, assim, agradável, que você não quer sair. E eu acho que é isso que nós precisamos e eu creio que vai acontecer isso com muitas pessoas. Amém. Sabe, cara, sair da bordinha, agora eu consigo experimentar e não quero sair daqui. Porque na borda a gente tá próximo da saída. No profundo, eu não vou querer sair. Não é nem fácil sair. Sim. Não é nem fácil sair. Entende? Então eu oro e espero que isso aconteça ainda nesse dia, durante esse dia, nas palavras, nas mensagens. Amém. Sobre todos aqueles que estiverem aqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado. A gente agradece muito, né, pela participação no podcast. Pessoal, muito obrigado também por quem está assistindo. A gente continua aqui, seguimos com os nossos podcasts. E não esquece de seguir nosso Instagram, @sarafloripa.ilha, para acompanhar não só os conteúdos da nossa conferência, mas os conteúdos da nossa igreja como um todo. Muito obrigado, gente.